Primeiro Reis. Deixa eu só acessar aqui. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 22. Primeiro Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor? E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, e conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou.
Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, essa passagem é uma passagem que nos ensina muitas coisas sobre o que é caminhar com o verdadeiro Deus, o que é verdadeiramente a vida cristã. Né, irmãos? E a primeira coisa que a gente aprende é que a vida cristã não é caminhar segundo a maioria, né? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, né? Havia 450 profetas de Baal, e eles diziam: não, nós servimos ao verdadeiro Deus. Nós somos 450 e nós servimos ao verdadeiro Deus. E só tinha Elias, e somente Elias contra os 450 profetas. Elias dizia: não, eu sirvo ao verdadeiro Deus. Glória a Deus. Vocês servem ao Deus falso. Né? Hoje em dia as pessoas querem caminhar com Deus e as pessoas ficam olhando para a maioria. Não, lá que é o caminho certo, irmão. Lá que é o caminho certo, porque está todo mundo fazendo daquele jeito. Sabe, irmãos, o caminho certo é aquele, porque todo mundo faz daquele jeito, irmão. Todo mundo faz. Será que está todo mundo errado? Sabe, irmãos, olha o raciocínio lógico. Sabe, se na vida cristã nós tivermos o raciocínio lógico de caminhar segundo a maioria, de decidir aquilo que é certo e aquilo que é errado, de acordo com o que está fazendo a maioria, sabe, você vai para o inferno. Porque a maioria está indo para o inferno. Sabe, irmãos, é uma minoria que está indo para o céu. Sabe, então toma cuidado com o raciocínio lógico de que não, se está prosperando, se está crescendo, se a igreja está enchendo, e se a maioria está aqui, é porque é Deus. Esse é o necessariamente não. Não que a minoria esteja caminhando com Deus, porque é minoria, mas as pessoas gostam muito de usar esse raciocínio lógico. Irmão, por que você está lá? Sabe, irmão, só prega prosperidade. Sabe, não, meu irmão, mas existe uma multidão lá. Você acha que aquela multidão estaria lá se aquele caminho não fosse o caminho verdadeiro? Né, irmãos, toma cuidado com esse raciocínio lógico. Esse não é o raciocínio lógico da vida cristã. Nós nos baseamos não no raciocínio lógico de maioria. Nós caminhamos segundo a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Glória a Deus, Senhor. E aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Glória a Deus, Senhor. É simples assim. Né, irmãos? Dêem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Né? Aqui nós temos os dois sacrificando para Deus. Né, irmão? Nós temos o profeta Elias sacrificando para Deus, e nós temos os profetas de Baal sacrificando para Deus. Né, irmãos? Hoje em dia na vida cristã também nós temos as pessoas sacrificando para Deus. Sabe o que elas estão oferecendo para Deus? Né, irmãos? Elias estava oferecendo para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa é a vida cristã. A vida cristã do verdadeiro crente é ele vir na igreja para ele buscar o verdadeiro Deus, para ele glorificar o verdadeiro Deus, né, irmãos? Para ele honrar o verdadeiro Deus, né, irmãos? Então ele nega a si mesmo, ele nega as suas vontades, sabe, irmãos? Ele nega os seus desejos, sabe, porque Deus precisa ser glorificado, Glória a Deus. Deus precisa ser honrado, Deus precisa ser louvado através da minha vida, sabe? Então eu ofereço isso a Deus dessa maneira, né, irmãos? Mas hoje em dia não é assim que se fazem a maioria dos crentes. A maioria dos crentes, muitas vezes, eles estão
negando a si mesmo, eles estão deixando de fazer um monte de coisa dos seus desejos, mas é para alcançar algum benefício próprio. Santo Senhor. Não é para glorificar a Deus. Glória a Deus. Não, eu tô abrindo mão de fazer um monte de coisa, irmão, que eu estou precisando de uma bênção, eu quero ver se eu alcanço essa bênção. Santo Senhor. Olha só, é para benefício próprio. Glória a Deus. Não é porque Deus merece ser glorificado. Não é porque Deus precisa, eu vim no culto hoje, irmão, porque eu preciso saber se Deus vai resolver aquele problema ou não. Não é porque precisa cultuar a Deus, não é. Glória a Deus. É porque ele precisa saber se lá no serviço lá vai dar certo ou não, e se aquela pessoa lá que está oprimindo lá vai parar de oprimir ou não. Olha só a diferença da verdadeira vida cristã, sabe, e do crente ímpio que está na igreja e está oferecendo a Deus, mas esperando o benefício próprio. Glória a Né, irmãos? Esses são a maioria dos crentes hoje. Eles estão muitas vezes abrindo mão de um monte de coisas, mas pelo motivo errado. Santo. E pelo motivo errado, mesmo eles abrindo mão de um monte de coisa, sabe, é pecaminoso. Glória Sabe, a eles Deus. pecam obedecendo. Santo. Você já pensou abrir mão de um monte de coisa e mesmo assim está pecando? Sabe, porque o propósito não é o propósito correto. Glória a O Deus. propósito não é glorificar a Deus, o propósito não é honrar a Deus, o propósito não é louvar a Deus, o propósito é eu resolver o meu problema, o propósito é eu prosperar, sabe, o propósito é eu me dar bem, sabe, é pecaminoso, Santo Senhor. sabe, irmãos, pecaminoso. Então, as pessoas estão oferecendo a Deus, e o que será que você está oferecendo a Deus? Glória a Deus. Quantas vezes as pessoas não viram para Deus, as pessoas não falam, mas eu sou um servo teu, Senhor. Como é que eu estou passando por essa dificuldade? Mas eu te sirvo, Senhor, eu te servi na minha mocidade, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, Senhor. Olha agora o que está acontecendo. Ou seja, nunca serviu porque Deus merece ser glorificado. Ele só estava juntando crédito para quando ele pudesse barganhar com Deus. Glória a Deus. Sabe, olha só a vida, a falsa vida cristã. Olha só, sabe, irmãos, e a gente vê aqui que os dois estavam sacrificando. Elias estava sacrificando para mostrar quem era o verdadeiro Deus, e estavam os profetas de Baal sacrificando também para mostrar, não, o nosso Deus é que é o Deus verdadeiro. Nosso Deus fala com nós. Está pensando o quê? Você está falando que seu Deus fala com você? Mas nós somos em 450 aqui. Se você perguntar para os 450, todos eles vão dizer que o nosso Deus fala com nós tudo aqui. E nós vamos provar então quem que é o verdadeiro Deus ou não. Glória a Deus. Sabe, hoje em dia os falsos crentes querem provar que eles servem ao verdadeiro Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, hoje em dia os falsos crentes eles querem mostrar, não, eu sirvo o verdadeiro Deus sim. Você não pode falar que eu estou errado não. Glória Sabe, a Deus. irmãos, o que vai dizer quem serve o verdadeiro Deus ou não são as nossas experiências. Glória a Deus. Né, irmãos, aquilo que você sente, aquilo que aconteceu na tua vida, e aquilo que vai dizer se você serve ao verdadeiro Deus ou não, é aquilo que está escrito aqui, Glória na palavra a de Deus. Deus. Glória Sabe, irmãos, é ela que nos diz se nós estamos servindo ao verdadeiro Deus ou não. Glória a Deus. Fora dela não há mais nada, né, irmãos? E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito, né? Os profetas de Baal lá com o seu sacrifício, e eles estavam gritando o tempo inteiro, Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. Santo Senhor. Sabe, irmãos, hoje em dia nós temos muitos crentes assim hoje na igreja. Sabe, se eles ouvirem uma palavra centrada em Deus, se eles ouvirem uma palavra que fala sobre vida eterna, que fala sobre pecado, eles viram e falam, Baal, mas e o meu problema no serviço, Baal? Santo Senhor. Eu não quero ouvir sobre Deus, não. Eu não quero ouvir sobre Jesus, não. Sabe, eu não quero um culto centrado em Deus, não. Eu quero ser o centro do culto. Eu quero o culto centrado em mim. Sabe, na minha vontade, nos meus desejos, culto centrado em Deus. Quando eles ouvem um culto centrado em Deus, eles falam, poxa vida, Deus não falou comigo hoje. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, os profetas de Baal, eles estavam esperando uma resposta. Baal, responde-nos. Sabe, irmãos, da onde nós estamos pedindo as nossas respostas? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, onde nós estamos buscando as nossas respostas?
Muitas vezes Deus está falando conosco. Muitas vezes Deus está mandando a sua mensagem. Sabe, irmãos, está nos exortando. E nós estamos virando para Deus e estamos buscando o Deus falso. Sabe, irmãos, estamos buscando o Deus da prosperidade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz: buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas os profetas de Baal não, busca primeiro as coisas, depois o reino. Não, irmão, não é primeiro as coisas e por último o reino, não. Sabe, irmãos, é primeiro o reino, as demais coisas são acrescentadas, irmãos. Glória a Deus. Sabe, buscamos o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas, é simples assim. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Sabe, Elias, num determinado momento, Elias começou a zombar deles. Elias começou a zombar e Elias começou a dizer: clama mais alto que ele pode estar dormindo, viu? Ele não está ouvindo. Clama mais alto que ele não está ouvindo. Sabe, hoje em dia os falsos crentes viram para os profetas de Baal e eles falam: não, tem que respeitar os profetas de Baal, tem que respeitar. Pode ser um homem de Deus, pode ser. E não pode dizer que os profetas de Baal estão errados. Pode ser Deus, vamos respeitar. E se for ungido de Deus? Sabe, irmão, você já está blasfemando quando você supõe que ele é de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, hoje em dia, se você falar da mensagem falsa do profeta de Baal, está blasfemando contra a palavra de Deus. Não pregou um versículo bíblico que leu. Mas aí se falar alguma coisa, vamos respeitar o profeta de Baal. Santo Senhor. Vamos respeitar, sabe, porque pode ser Deus, pode ser. Sabe, irmãos, você está blasfemando. Sabe, quando você está supondo, sabe, que aquilo que não provém da mensagem bíblica é de Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Elias começou a zombar deles. Sabe, irmãos, nós temos que confrontar os falsos mestres. Glória a Deus. É nosso dever confrontar os falsos ensinos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é nosso dever, quando acabar o culto, virar para o pregador que pregou errado e falar para ele: irmão, pelo amor de Deus, esse versículo aqui não é nada disso que você pregou, está errado isso aqui, irmão, o que você pregou? Glória a Deus. Sabe, a mensagem não é essa, irmão. O texto você deturpou a mensagem bíblica, irmão. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é nossa obrigação confrontá-los. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e falar para eles: isso não é a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas nós não. Nós viramos e nós dizemos: vamos respeitar porque é Deus. Vamos respeitar porque pode ser Deus. Sabe, irmão, se não veio da palavra de Deus, não é Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, se não veio da palavra de Deus, não é Deus. Sabe, e eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sabe, né, irmão? Chegou num determinado momento, eles começaram a se cortar. Sabe, irmãos, eles começaram a se retalhar. Sabe, olha só, eles tinham zelo, sabe, para cultuar o seu falso Deus. Não era de qualquer jeito. Hoje em dia, os satanistas, eles creem muito mais no seu falso Deus do que os crentes hoje creem no verdadeiro Deus. Santo Senhor. Sabe, os crentes hoje para servir a Deus, eles olham o benefício. Glória a Deus. Deixa eu ver se vale a pena congregar hoje. Deixa eu ver se vale a pena. Se vale a pena congregar, se vale a pena buscar Deus. Deixa eu ver se vale a pena. Tem uma visita para fazer ali. Deixa eu ver se vale a pena. Vou gastar combustível, vou gastar hora. Deixa eu ver se vale a pena. Sabe, os satanistas não. Eles vão, eles fazem o sacrifício, eles gastam dinheiro. Tá lá no culto satanista, lá tá todo mundo acordado, tem ninguém dormindo. Mas hoje os crentes olham os benefícios. Deixa eu ver se vale a pena. Tô cansado. Sabe, não há zelo para se caminhar com Deus. Nós vemos mais zelo nos filhos das trevas
do que muitas vezes nos filhos da luz. Glória a Deus. Né, irmãos, tem que haver zelo em nós para caminhar com Deus. Glória a Deus. Tem que haver zelo em nós para buscar com Deus. Sabe, não olhe os benefícios para você caminhar com Deus, porque cada dia você vai caminhar menos. Cada dia você vai buscar menos. Cada dia você vai honrar menos a Deus, até chegar ao ponto de você parar e nem saber como é que parou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é preciso haver zelo em nós. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Né, irmãos, não houve resposta para os profetas de Baal. Né, eles gritavam: ó Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. Né, irmãos, eles pulavam, eles ficavam lá meio-dia, eles começaram a se cortar, a se retalhar. Sabe por que não houve resposta? Santo Senhor. Sabe, será que eles não esperavam uma resposta? Santo Senhor. Sabe, irmãos, é lógico que eles esperavam uma resposta. Sabe, irmãos, é lógico que esse falso Deus aqui falava com eles. Santo Senhor. Sabe, irmãos, e eles tinham muita experiência para contar. Santo Sabe, irmão, se você perguntasse para eles: mas por que você serve esse falso Deus aí? Não, eu sirvo esse falso Deus aqui porque esse falso Deus aqui me ajudou muito. Eu estava passando por um processo difícil, ele me ajudou, ele falou comigo, eu ofereci sacrifício, ele se manifestou. Sabe, todos eles tinham uma experiência para contar. Santo Senhor. Sabe, irmãos, eles não estavam esperando uma resposta aqui de algo que nunca tinha falado com eles. Não, eles estavam esperando uma resposta aqui de um Deus falso que sempre falava com eles. Santo Senhor. Sabe, é por isso que a nossa vida cristã não é baseada nas nossas experiências. Glória a Deus, Senhor. Por quê? Porque se as nossas experiências validam a nossa vida cristã, sabe, as experiências dos profetas de Baal validam a vida deles também. Santo Senhor. Né, irmão? Se a gente não, eu vi o anjo, eu vi um anjo, irmãos, e eu tive um sonho, e falou comigo, e eu tive uma visão, e eu tive uma revelação. Todas as seitas fundadas dizem a mesma coisa. Santo Senhor. Veja como foi fundada essas seitas aí. Eles vão dizer que um anjo veio, e que um anjo apareceu, e que o anjo falou, e que eu vi, e que aconteceu. Glória a E Deus. se a nossa experiência valida a nossa vida cristã, as experiências dos outros validam a vida deles também. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, mas a nossa experiência, as nossas experiências não validam a nossa vida cristã. Glória a Deus. Aquilo que valida a nossa vida cristã é aquilo que está escrito na palavra aqui. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e quando nós precisamos jogar as nossas experiências fora, sabe, nós jogamos as nossas experiências fora. Glória a Deus. Porque num determinado momento, as nossas experiências começam a não bater mais com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, num determinado momento as nossas experiências começam a não se encaixar com aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. E quando as nossas experiências começam a não encaixar com o que está escrito na palavra de Deus, muitas vezes as pessoas tentam fazer: não, eu tenho que encaixar as minhas experiências aqui, Glória a Deus. porque as minhas experiências são importantes. Eu tenho que encaixar as minhas experiências aqui. Nem que eu tenha que jogar alguns versículos fora, eu vou encaixar as minhas experiências aqui. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e a gente vai jogando algumas coisas fora, e chega-se ao ponto do que a gente chegou hoje. Glória a Deus. A gente lê uma passagem bíblica e a gente prega sobre o carro, sobre a casa, sobre a prosperidade, sobre o problema nos serviços, sobre a vitória, e de repente a gente vai embora para casa, sabe, irmãos, com todas as respostas sobre os nossos problemas, mas a gente não aprendeu nada, nem lembra que capítulo que foi lido. Glória a Deus, Senhor. Sabe por que isso acontece? Porque as nossas experiências são muito mais importantes do que a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, então é preciso jogar as nossas experiências fora. As nossas experiências não servem para nada. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós não nos baseamos nas nossas experiências, nos baseamos naquilo que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque nós estamos enraizados nela. Nós não somos ímpios que somos levados pelo vento. Glória a Deus. Né, irmãos, como é que a palavra de Deus fala que os ímpios são como a palha levada pelo vento? Né? Quando você quer separar o grão da palha, você joga o grão para cima, sabe? E o vento passa e o vento carrega a palha.
Sabe, irmãos, esses são os ímpios, sabe, eles são levados pela palha. Sabe, irmãos, eles são levados pelo vento. Bate o vento da prosperidade, ele busca prosperidade. Bate o vento da dificuldade, ele busca dificuldade. Bate o vento da prova, ele está buscando a prova. Bate o vento do problema, ele está buscando o problema. Sabe, ele está sempre sendo levado. Sabe, e se tudo está bem, ele está bem. Se tudo está mal, ele está mal. Sabe, ele não está enraizado. Sabe, não há raízes nele. Sabe, irmãos, mas o crente, o verdadeiro servo de Deus, ele está enraizado. Ele joga as suas experiências fora. Sabe, ele se enraiza na palavra de Deus. E mesmo quando as suas vontades dizem sim, a palavra de Deus vem e diz não. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e ele não segue as suas vontades. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ele não segue as suas experiências. Sabe, irmãos, ele não segue aqui os seus desejos. Sabe, porque ele sabe, não, a palavra diz não. Santo. Sabe, a minha vontade é sim, mas eu estou enraizado na palavra e ela diz não. Sabe, então, mesmo eu estando precisando de socorro, mesmo eu estando precisando de conforto, sabe, eu preciso buscar o seu reino e a sua justiça. Eu sou enraizado, sabe, é isso que eu preciso buscar. Sabe, irmãos, é isso que diz a palavra de Deus. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos buscar. Sabe, então eles estavam esperando uma resposta aqui, porque eles sabiam que esse falso Deus falava com eles. Sabe, e se você virar para mim e você dizer, não, mas falou comigo, mas eu tive uma resposta. Sabe, um dia estava acontecendo uma coisa na minha vida. Sabe, eu fui na igreja e falou da minha vida todinha. Mas se até hoje você não aprendeu nada da palavra de Deus, da onde vieram as tuas respostas? Glória a Deus. Santo. Se até hoje você não se enraizou na verdade da palavra de Deus e não é ela que te guia, sabe, da onde vieram as tuas respostas? Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, da onde vieram as tuas respostas? Sabe, é dessas respostas que você tira a sua vida cristã. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é dessas respostas que você valida a tua vida cristã. Santo tu és. Sabe, jogue tudo isto fora. Sabe, se enraize na palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmão, jogue isso fora e se aprofunde na verdade da palavra de Deus. Temos que ter raízes sólidas na verdade da palavra de Deus. Senão nós somos como a palha sendo levada pelo vento. Glória a Deus. Sabe, irmãos, você sempre vai ser levado pelas circunstâncias. Você sempre vai ser levado pelo momento. Você sempre vai ser levado por aquilo que estiver acontecendo. Sabe, irmão, seja levado por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Eles esperavam uma resposta, porque eles sabiam que esse Deus falso sempre respondia a eles. Mas quando chegou a hora de mostrar quem é o verdadeiro Deus, sabe, aí a verdade apareceu. Santo tu és. Sabe, irmãos, aonde se sustenta o falso evangelho quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus? Santo. Aonde se sustenta? Sabe, não se sustenta. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aonde permanece de pé esse falso evangelho diante da verdade da palavra? Não permanece. E é por isso que hoje se lê um capítulo e não se prega nada sobre ele, porque não se sustenta. Glória a Deus, Senhor. Sabe, mas mesmo assim é chamado de palavra aquilo que é fora da Bíblia. Glória a Deus. E é chamado de letra morta aquilo que está escrito aqui. Glória a Sabe, Deus. isso é um escárnio. Isso é uma blasfêmia. E as pessoas ainda ouvem e ainda dizem, glória a Deus. E eu saí confortado. Sabe, eu senti pouco importa aquilo que você sentiu. As tuas experiências não são importantes. O importante é aquilo que diz a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. É nela que nós temos que nos basear. É nela que nós temos que nos firmar. Glória a Deus. Né, irmãos? Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Né? Agora chegou a vez de Elias. Chegou a vez de Elias e o que Elias fez? Reparou o altar que estava quebrado. Por que ele reparou o altar que estava quebrado? Porque não se oferece sacrifício a Deus de qualquer maneira. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não se serve a Deus de qualquer maneira. Glória a Deus. Não se serve a Deus do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. Sabe, irmãos, não se serve a Deus do jeito que a gente sente. Sabe, irmão, não, eu estou sentindo, não é do jeito que a gente sente. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é do jeito que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmão, se serve a Deus do jeito de Deus, da maneira de Deus. Glória a Deus. Não se serve a Deus, sabe, de qualquer maneira. Sabe, enquanto nós não botarmos isso na nossa mente, nós sempre vamos estar fazendo do nosso jeito. Santo. Não, mas eu acho. Não, mas aconteceu comigo. Pouco importa o que você acha. Glória a Deus. Pouco importa o que aconteceu com você. Estamos falando da palavra de Deus.
tem que ser do jeito de Deus, tem que ser da maneira de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Né, irmãos? Glória a Deus, santo tu és. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares o profeta Elias, se chegou e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Né, irmãos? Elias ofereceu sacrifício não para mostrar que ele era bom, né? Não para alcançar vitória, não para alcançar satisfação, não para alcançar a solução dos problemas, né, irmãos? Não era porque ele estava passando um processo difícil e ele queria não, era para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, caminhe com Deus para você saber quem é o verdadeiro Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, que as pessoas possam olhar para você, sabe, irmãos, e que elas não possam ver, e que elas não vejam, sabe, alguém, não, esse irmão aí é um irmão fervoroso, sabe, esse irmão aí é um irmão bom, é um irmão usado por Deus, não, que as pessoas possam enxergar Deus em nós, que as pessoas não venham enxergar nós como alguém especial, mas que elas possam enxergar Deus atuando em nós. Que as pessoas possam dizer, não, Deus trabalhou na vida desse servo aqui. Deus trabalhou, sabe, que o nosso testemunho venha a ser, eu era perdido, sabe, Deus me resgatou. Glória a Deus. Sabe, eu estava condenado, sabe, Deus me salvou. Glória a Deus. Sabe, quando eu achei que eu ia viver a vida como os ímpios do mundo, buscando as coisas dessa terra, não, Deus veio, Deus me separou, sabe, Deus me colocou na tua presença, sabe, que nós venhamos a manifestar Deus na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Agora, quando você vê crentes dizendo, não, porque eu caminho com Deus, sabe, irmãos, eu sou alguém que busca Deus, eu sou alguém que congrega 3 vezes na semana, sabe, porque eu sou alguém que fez isso, eu sou alguém que faz aquilo. Sabe, quem é exaltado somos nós. Santo Senhor. As pessoas viram e as pessoas olham, olha que caro servo de Deus, hein? Olha só como esse irmão usado, hein? Sabe, quem é exaltado somos nós fariseus subindo no monte, orando e dizendo, agradeço a ti, Senhor, porque eu não sou como os outros homens. Agradeço a ti, Senhor, porque eu sou bom. Eu faço isso, eu fiz aquilo, eu tomei a escolha e eu faço. Sabe, irmãos, que nós não viemos a ser esse. Porque quem desceu justificado foi o publicano que disse, perdoa-me, Senhor, pecador. Que quando as pessoas olharem para nós, que elas possam enxergar Deus, que elas possam enxergar a obra de Deus em nós. Sabe, irmãos, e não o nosso ego, não o nosso eu, não a nossa arrogância, não a nossa soberba. Sabe, o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios, e ele quando ele ia pregar o evangelho, uma das primeiras coisas que ele dizia é, eu sou o principal dos pecadores. Glória a Deus, sabe, eu sou o principal, sabe, eu sou aquele que merecia o inferno, sabe, eu sou aquele que perseguiu os cristãos, sabe, eu era um perdido, mas Deus me salvou. E as pessoas ouviam aquilo e as pessoas diziam, olha a obra que Deus fez, Deus é Deus, né? Glória a Deus. Sabe, irmão, será que nós ouvimos esses pregadores hoje e nós dizemos, Deus é Deus? Glória a Deus. Ou nós dizemos, olha que irmão usado, olha que irmão revestido, olha que dom. Quem que está sendo exaltado, irmãos? Glória a Deus. Quem que está sendo honrado? Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, é como se viesse dele, é como se viesse condições dele. Sabe, que as pessoas possam olhar Deus em nós. Glória a Deus, Senhor. E sabe, irmãos, que as pessoas possam dizer, obrigado, Senhor, porque se não fosse a tua misericórdia, eu estava perdido, eu estava condenado. Sabe, irmãos, esse é o evangelho. Glória a Deus. Essa é a vida cristã. Não é ninguém se achando bom, Glória a Deus. não é ninguém se achando capaz, sabe, irmãos, mas é Deus sendo exaltado através da nossa vida, da obra que Ele está operando. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Né, irmãos? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Né, irmãos? Quando nós buscamos a Deus no intuito de caminhar com Deus de verdade, um milagre acontece. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Não, o milagre acontece quando a gente busca prosperidade. O milagre acontece quando... Não, irmãos, o milagre acontece quando nós buscamos a Deus de verdade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, quando nós o honramos de verdade,
quando nós o glorificamos de verdade, sabe, irmãos, aí o milagre acontece. Glória a Deus, Senhor. Sabe, porque quando nós invertemos a ordem, quando nós buscamos as demais coisas e por último o reino, sabe, quem pode estar fazendo? Pode ser os profetas de Baal, sabe, pode ser o Deus aqui dos profetas de Baal, sabe, eles podem estar realizando um monte de sinais, sabe, e estar iludindo as pessoas para que as pessoas nunca conhecerem o verdadeiro Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, parece que quando a gente prega sobre vida eterna, sobre salvação, sobre a verdade, parece que nada acontece. Santo Senhor. Mas o que a palavra diz é o contrário. Glória Sabe, irmãos, quando a gente busca o seu reino, a sua justiça, quando nós buscamos a Deus num verdadeiro sentimento de querer conhecê-lo, sabe, irmãos, aí o milagre acontece. Aí o verdadeiro milagre acontece, aquilo que permanece, aquilo que é eterno, sabe, não é aquilo que é passageiro, não. Sabe, não é aquilo que a gente resolve um probleminha hoje e semana que vem a gente está buscando está tentando resolver outro problema, não. Sabe, irmãos, é aquilo que é eterno, sabe, o milagre da conversão, da transformação. Sabe, irmãos, de Deus movendo o nosso coração, nos dando entendimento e nos guiando para a sua vontade. Sabe, irmãos, é aquilo que permanece para sempre. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Né, irmãos, e vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As pessoas vão conhecer o verdadeiro Deus se nós o buscarmos verdadeiramente. Glória a Deus, Senhor. As pessoas vão conhecer. Né, irmãos, mas se nós não buscarmos o verdadeiro Deus, as pessoas não vão conhecer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, qual que é a característica de um crente verdadeiro? Sabe, irmãos, um crente verdadeiro, Jesus não foi apenas acrescentado na vida dele. Não, um crente verdadeiro, Jesus transforma a vida dele. A vida dele é totalmente mudada. Glória a Deus. Sabe, irmãos, agora na vida de um crente falso, na vida de um ímpio, Jesus é apenas acrescentado. Glória a Deus. Sabe, lá no mundo, ele buscava um bom emprego, ele buscava o carro, ele buscava a casa, ele buscava a cura. E no ímpio, quando ele entra dentro da igreja, muitas vezes Jesus é apenas acrescentado. Ele busca as mesmas coisas, só que agora ele acrescentou Jesus. Ele descobriu o que Jesus pode dar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a vida do ímpio que não se converteu. Jesus acrescenta na vida dele. Sabe, irmãos, na vida do salvo não. Na vida do salvo Jesus transforma. Glória a Deus. Sabe, antes eu buscava a minha alegria na casa, antes eu buscava a minha alegria no carro, antes eu buscava a minha alegria nas coisas do mundo, mas Jesus transformou a minha vida. Sabe, e agora eu sei que Ele é a minha alegria. Glória a Deus. Ele é a minha satisfação. Sabe, eu sei que eu devo buscá-lo, sabe, porque não importa, mesmo se eu perder tudo nesse mundo, agora eu sei que eu ainda tenho uma razão para viver. Glória a Deus. Sabe, agora eu tenho uma razão para sorrir. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a vida do crente, do verdadeiro crente. Jesus não acrescenta, Jesus transforma. Glória a Deus. Sabe, se você vive a sua vida do mesmo jeito que você vivia antes, e agora você acrescentou Jesus, sabe, você ainda não conheceu o Evangelho e você ainda não se converteu. Glória a Deus. Jesus transforma, sabe, irmãos, e Ele precisa transformar a nossa vida cada dia mais e mais. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Ele precisa nos preencher e nos satisfazer cada dia mais e mais. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, é algo que nós ansiamos, sabe, irmãos, nós não regredimos, não voltamos para trás. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não tentamos mesclar, sabe, pior são os crentes que acham que dá para mesclar, né? Sabe, irmãos, os crentes que acham que dá para mesclar, eles estão acrescentando Jesus, né, irmão? Que Jesus possa transformar a nossa vida verdadeira, né, irmãos? E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que em nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Santo. Olha só, que coisa, né? Elias matou os profetas de Baal. Santo, Senhor. 450. Santo. Matou todos eles. Sabe, irmãos, hoje em dia a gente acha que os falsos pregadores precisam de instrução. Santo, Senhor. Não, tá pregando tudo errado, mas é que é simplesinho, sabe? Sabe, acho que precisa de instrução. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Ele não precisa de instrução, ele precisa se converter. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ele precisa ser confrontado. Sabe, muitas vezes nós poupamos os lobos, e poupando os lobos, nós sacrificamos as ovelhas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós achamos que eles são simples, nós achamos que falta instrução, nós achamos que... Sabe, irmãos, hoje nós temos aqui a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, basta ler. Glória a Deus. Sabe, irmãos, como é que falta instrução? Glória a Deus. Sabe, irmãos, como é que não conhece? Glória a Deus. Sabe, irmãos, como é que não sabe? Não temos a palavra de Deus aqui.
na nossa frente aqui para que nós possamos ler, mas não há interesse em ler. Glória a Deus. Não há interesse em buscar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e o que Elias ensina aqui é que nós não deveríamos poupar os falsos profetas. Deveríamos confrontá-los. Sabe, irmãos, deveríamos colocá-los para fora. Glória a Deus. Sabe, irmãos, deveríamos dizer para eles, isto não é palavra, isto está errado. Suma daqui. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é isso que a igreja sempre fez. Sabe, e o que a igreja faz hoje? Hoje a igreja os aplaude. Glória a Deus. Hoje o que a igreja diz é, nossa, que homem ungido. Falou até meu RG. E o teu RG acrescenta alguma coisa na vida eterna, por acaso? Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é de palavra. Glória a Deus. E não de adivinhação. Glória a Deus. Porque se nós precisássemos de adivinhação, sabe, irmãos, nós abrimos um centro espírita. Sabe, irmãos, e não um culto de adoração a Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então é preciso que nós tenhamos prioridades. Glória a Sabe, numa passagem só, quantas coisas nós aprendemos? Glória a Deus. Sabe, irmãos, quantas coisas quando numa passagem só, quantas coisas nós não esclarecemos? Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Basta apenas que nós estejamos dispostos a enxergar. Glória a Deus. Basta apenas que nós estejamos dispostos a jogar as nossas experiências fora, sabe, irmãos, e nos enraizarmos na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e pararmos de dizer, não, mas aconteceu comigo, na minha vida foi assim, e que nós viemos a dizer, está escrito. Glória. Como Jesus Cristo disse. Glória a Deus. Jesus Cristo disse, está escrito. Sabe, não falou, estou sentindo aqui. Não, está escrito. Sabe, irmãos, que nós viemos a dizer isso. Não, irmão, isso aí é muito lindo, muito maravilhoso que você falou, mas está escrito na palavra de Deus que não é assim. Glória a Deus, Senhor. Então, se eu fosse você, eu jogava sua experiência fora e ficava com a palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse deve ser o nosso caminhar com Deus. Essa deve ser a nossa convicção. Glória a Deus. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.